Caros filhos, hoje celebramos São Jerônimo. E por quê? Por que celebramos um santo? Que ele nos lega? O que ele nos traz? Cada santo ele tem o resplendor de mostrar uma característica de Deus. São Jerônimo, ele não foi santo simplesmente porque traduziu a Sagrada Escritura. Ele nos dá isso, ele nos deixa isso, mas não é só isso. Se fosse só isso, ele não seria santo. Simplesmente quem traduz um documento da igreja não significa que essa pessoa será santa. Cabe à sua vida, cabe a ele o ato de converter-se, de buscar. E quem o foi? São Jerônimo, ele não nasce em berço cristão. Nasce na região da Dalmácia, no meado do século IV, hoje atual Croácia, e pouco tempo depois fica órfão, já na sua juventude, e tendo grande inclinação aos estudos, emprega toda a sua fortuna, pois sua família era nobre e rica, para esta aptidão em estudar. Vai a Roma, busca os melhores, os mais letrados, e é diante deste contexto que é a sua conversão. É batizado aos 25 anos pelo próprio Papa da época, e depois começa a empreender um caminho de estudo, de aprofundamento, mas quer ele ter esta mudança de vida, conhece a vida monacal, busca este espírito recolhido de oração, de estudo. Depois é ordenado sacerdote, mas a sua aptidão não era imediatamente o sentido pastoral, e por isso pede para retirar-se para os mosteiros e ali continuar este estilo de vida, diante da vida do empenho na oração, do saber dominar-se e anunciar diante dos seus estudos. É então que acontece um fato. O Papa Dámaso então o chama. Já tendo o conhecido, o chama para ser seu secretário particular. E pouco tempo depois, vendo seu grande nível intelectual, grande estudioso que era, então dá-lhe uma missão: a tradução dos textos sagrados. Para isso, ele então vai à Terra Santa, para conviver de perto com a língua hebraica, aprender e aprofundar ainda mais. Já conhecia bem o latim e também o grego, e então começa as traduções. Passa anos a fazê-los, bem como seus estudos próprios e seus comentários, até que então termina. Então leva ao Papa, que confirma e proclama aquela como a então tradução oficial da Igreja, porque outras já haviam. A Vetus Latina já era corrente, mas tinham erros. Utiliza-se daquilo que pode, mas coloca este sentido da primazia, vendo as minúcias para traduzir aquilo que a Escritura diz diante do seu expressar nas línguas iniciais. Mas São Jerônimo, ele tinha algo que ele mesmo reconhece, um ímpeto extremamente aguerrido. E por isso vemos que tem vários embates
com vários santos, São Basílio e principalmente Santo Agostinho, respondendo de forma extremamente enérgica a ele. Mas soube dominar-se, soube fazer e mostrar a verdade de Cristo, e por isso hoje o celebramos, porque soube ser dócil à vontade de Deus, e que ele nos ensina duas coisas. O primeiro, o conhecer a Deus. Por vezes não conhecemos, por vezes vamos deixando para depois, e assim esquecemos de fazer aquilo que é mais importante, aquilo que o Senhor nos diz e apresenta ao seu povo: ouvir a Deus, ver aquilo que Ele diz hoje para nós, saber ter esta audição apurada para saber fazer a vontade dEle. E como ouvimos a Deus? Primeiro, sabendo fazer silêncio, por vezes aprendendo a retirar-se, depois buscando de modo corrente o conhecer, o ler as Sagradas Escrituras, não com ânsias de acabar, mas com ânsias de ter intimidade com Deus, para saber aquilo que Deus nos diz hoje para a minha vida, hoje aquilo que Ele me aponta, saber hoje aquilo que eu tenho que corrigir, para não viver como mais um. E depois o saber dominar-se, o saber os meus defeitos, o conhecer os meus erros e, tendo consciência, buscar corrigir-me. Se meu erro e meu defeito é a minha língua que fala, que critica, saber calar. Se meu erro são os meus olhares que julgam, que buscam o outro, saber desviá-los para não subjugar, não roubar o lugar de Deus, que é verdadeiramente o juiz. Se o meu erro e o meu defeito é o meu independencialismo, querendo fazer a minha vontade e não a de Deus, não daqueles que me aconselham, não daqueles que têm autoridade, aprender a obedecer a Deus, a obedecer à igreja, a obedecer àquele que é autoridade para mim, e não ficar, não querer e mastigar somente a minha vontade. É assim, é diante disso, ouvindo e corrigindo, que poderemos, como São Jerônimo, chegar verdadeiramente à correspondência ao Senhor. Que São Jerônimo possa continuar nos ensinando a fazer a vontade de Deus e correspondendo ao seu querer. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.